Graças a Deus, mais uma vez estamos na presença do Senhor, na sua casa, louvando, exaltando o seu nome. Bom estarmos aqui aprendendo do Senhor, sabendo que Ele mesmo nos trouxe aqui para ouvir a sua voz. Ele mesmo nos trouxe aqui porque Ele quer falar conosco. Meus irmãos, esse salmo que estamos diante dele hoje é um salmo maravilhoso, mas é um salmo que confronta nós como homens, nós como pecadores. Ele nos mostra as nossas mazelas, ele nos mostra os nossos pecados, e é um salmo que nos ensina. Logo no subtítulo dele diz que ele é um salmo didático. Então, se ele é didático, ele é um salmo que é para nos ensinar. Esse salmo, em conjunto com o Salmo 51, que foi lido aqui no primeiro período litúrgico, eles compõem dois salmos de Davi que foram dados a ele por inspiração divina, a partir do momento que ele é repreendido por Natã, e a partir do momento que ele reconhece seu pecado, reconhece que é pecador, reconhece sua arrogância, reconhece que ele estava fazendo o que era mal diante de Deus, aos olhos do Senhor. No momento que ele reconhece tudo isso, você vê a misericórdia de Deus transbordando sobre Davi, e ele é capaz de escrever muitos salmos, mas dois, o 32 e o 51, que do momento de fundo de poço é capaz de ensinar gerações após gerações. Isso é a misericórdia do Senhor sobre o pecador. Isso é só uma ponta da misericórdia do Senhor sobre o pecador. Que quando você olha esses dois salmos, a gente prega sequencialmente, né? A gente vai expondo os salmos de forma sequencial. Todos os livros que nós estudamos aqui nessa igreja, nós estudamos de forma sequencial. Nós pegamos do capítulo 1 até o final, nós pegamos um livro, uma parte até o final. Nesse caso aqui, nós estamos no livro 1 dos Salmos, e nós vamos até o final dele, sequencialmente, expositivamente. O Salmo 51, na verdade, já está no livro 2 dos Salmos. E, sinceramente, é difícil pregar o Salmo 32, que dirá pregar o 32 e o 51, mas a vontade que dá é misturar os dois, porque um explode a ideia do outro. E é muito legal isso. Deixa a gente com água na boca, de entender que o salmista, como na oração da Mônica aqui, ele está falando de evangelho e de lei. Lava-me, serei limpo. Ele está falando do cerimonial, de limpeza, de purificação. É disso que ele está falando. E aqui no 32 isso aparece como uma pitada apenas. Então seria muito interessante se a gente conseguisse fazer isso, mas não é esse o escopo da mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 32 e sobre o Salmo 32 apenas. E para começar a falar sobre isso, nessa pequena introdução, eu queria orar com você. Orar para que o Senhor, nesse salmo, Ele falasse aos nossos corações, falasse às nossas vidas, falasse à nossa casa, à nossa igreja, que Ele falasse conosco, nos mostrasse a necessidade que temos do perdão de Deus, porque todo mundo peca e todo mundo precisa o tempo todo do perdão de Deus. O tempo todo precisamos ser lembrados do sacrifício, da justificação maravilhosa que foi a obra na cruz do Calvário.
precisamos ser lembrados por Davi, precisamos ser lembrados o tempo todo, pelos salmos, por toda a Bíblia, que caímos, pecamos, precisamos nos arrepender, precisamos do perdão de Deus. Oremos, irmãos. Senhor, estamos diante da sua palavra, Senhor, e precisamos que ela, Senhor, transborde no nosso coração. Pai de amor, fala conosco, Senhor Deus, através da sua palavra. Pai, eu sei que eu sou limitado, muito limitado, mas sei, Senhor, que o Senhor é quem fala. Pai de amor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, iluminando a minha mente e o meu coração, iluminando, Senhor Deus, os meus irmãos. Pai de amor, em nome de Jesus, para que possamos compreender juntos o texto da Tua palavra, essa porção que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai de amor, em nome de Jesus, por sua misericórdia e graça, fala conosco, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Esta é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante desse salmo, Salmo 32. Vamos lê-lo todo e depois nós, como sempre fazemos, viremos falando de parte a parte, versículo a versículo deste salmo. O salmo diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Salmo maravilhoso, mas um salmo que nos chama a atenção para quem realmente nós somos e para quem Deus é. Quando Davi começa falando bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, ele está falando que o Senhor, Ele dá felicidade àqueles a quem Ele justificou. Bem-aventurado, 1 e 2, o homem que o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Lá em Romanos 4, quando Paulo começa a falar sobre justificação, ele usa esses dois versículos. Quando Paulo começa a falar sobre justificação lá em Romanos, Novo Testamento, e Salmos é um dos livros mais citados no Novo Testamento, de longe. Quando Paulo começa a falar sobre a justificação que a obra de Cristo fez por nós, ele cita exatamente esses dois versículos. Só que nós precisamos nos lembrar do seguinte, que nós somos iníquos, nós somos pecadores, nós somos culpados, nós somos rebeldes. Se Cristo teve que nos justificar, é porque caímos, somos pecadores.
Então nós temos que saber que Cristo fez uma obra para apagar, para encobrir o meu pecado. Essa obra foi feita na cruz. Ele me justificou na cruz. Ele justificou Davi na cruz. Todo o pecado que Davi cometeu nesse caso e em todos os outros, porque se você for em 2 Samuel, e prestar atenção, o narrador ali, ele continua dizendo o seguinte: Davi, ele estava obstinado, obcecado, endurecido. Davi estava endurecido com o seu pecado. Ele não foi à guerra no tempo em que ele deveria estar na guerra contra os amonitas. Ele estava andando no palácio dele, ele desejou uma mulher que não era dele, tá, beleza. Mas Davi cometeu naquele mesmo período outros crimes. Davi matou covardemente pessoas como despojo de guerra. Ele cerrou pessoas. Davi estava completamente endurecido, arrogante. E isso se faz ver pela sequência de fatos que circundam esse momento da vida de Davi. Isso está ali em 2 Samuel 11, 12, se você ver, é no capítulo 13 de 2 Samuel. Depois você dá uma olhadinha. Ele tira a coroa da cabeça do rei dos amonistas e ele pega e vai jogando os soldados no chão, e vai matando, e vai serrando, e vai decapitando, e vai cozinhando. Onde no livro da lei está escrito que é para fazer isso com prisioneiros de guerra? Então isso é só mais uma coisa que está acontecendo nesse momento na vida de Davi. Davi está agindo impiamente em todos os sentidos da sua vida. Esse pecado é consequência de mais um. Um abismo vai chamando outro abismo. E o momento da vida de Davi, onde tudo isso aconteceu, é conturbadíssimo. Não é só o adultério dele, que já é muita coisa. Quando a gente percebe o que Davi fez, a crueldade, e aí essa palavra iniquidade, que está no versículo 1, e depois no versículo 5 ele fala que tu perdoastes a iniquidade do meu pecado, ela fecha uma ideia aqui muito, muito clara. Não só é o pecado, mas a iniquidade do meu pecado, porque tinha algo muito maior ali, o requinte de crueldade com que Davi faz as coisas. Ele, pela mão do próprio Urias, que era mulher de Batseba, ele manda uma carta que era a própria sentença de Urias, põe ele na frente da batalha para que ele morra. Muita crueldade, muita iniquidade. Essa palavra iniquidade, ela por si só, ela já é uma palavra muito pesada, porque ela faz menção a uma rebelião. Uma rebelião. E que rebelião contra quem? Contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Lá no Salmo 51 ele fala isso. Assim como outros já tinham mencionado, pequei contra o Senhor somente. Davi pecou contra o Senhor, sabia disso. Diferentemente de José, que tendo a oportunidade de pecar da mesma forma, disse, pecaria eu contra o Senhor? Ele estava diante de uma mulher, a mulher de Potifar. Ele age diferente. Pecaria eu contra o Senhor? Cometeria eu essa iniquidade? Essa rebelião toda contra o meu Deus? Então a iniquidade, essa rebelião que Davi comete, é por conta do seu endurecimento. Mas ele começa escrevendo,
que feliz é aquele que o Senhor justificou e perdoou essa rebelião, perdoou essa iniquidade. E parece que ele vai sucessivamente, isso acontece nos textos hebraicos, obviamente, ele vai falando no mesmo campo semântico, iniquidade é perdoada, depois o pecado é coberto. Lá no Salmo 51 nós temos uma ideia maior, mas ele está falando da expiação, ele está falando do momento da lei, onde a purificação era o sangue que cobria o propiciatório, que cobria a tampa da arca. Querendo dizer ali que quando o sangue fosse derramado na tampa daquela arca, aquele sangue, ele estaria entre o pecado e Deus, e assim Deus, vendo aquele sangue estaria encobrindo o pecado. Então ele está se referindo à lei, aqui nesse momento, cujo pecado é coberto. E a lei fala sobre esse bode ou novilho que se derrama o sangue na tampa como ritual de purificação. E nós sabemos que o sangue último e final que se colocou entre o nosso pecado e Deus e nos fez justos diante de Deus é o sangue de Cristo. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Aquele que foi justificado e teve o seu pecado coberto pelo sangue de Jesus. Aquele que foi justificado por ele. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, novamente aqui, não atribui essa rebelião, e em cujo espírito não há dolo, não há culpa. Se nós olharmos esse trecho e tentarmos trazer esse trecho do versículo 1 e 2 para nós não vamos nos ver aqui, nessa condição, sem culpa, sem iniquidade e sem pecado. Se nós olharmos para aqui, nós não nos veremos. Mas se nós olharmos para aqui, veremos Cristo imputando sobre nós a justiça dele e não atribuindo iniquidade a nós, ou seja, não imputando a nós iniquidade. Ele substituiu-nos. Davi aqui, no Antigo Testamento, sem ter visto seu descendente, Jesus, ele está falando do Evangelho. Ele está nos mostrando o Evangelho. E também apontando que a lei nos mostrava o Evangelho. Todo o tempo ela apontava para esse Cristo, esse Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. Nesses 2 versículos, nós temos muito a aprender. Temos a aprender que feliz é aquele que o Senhor resgatou. Feliz é aquele que o Senhor redimiu. Esse é feliz. Diferentemente dos que pregam a felicidade nas coisas, Davi está mostrando aqui que feliz é aquele que tem o Senhor. Davi tinha tudo. Davi era rei. Davi tinha todas as mulheres que ele queria e poderia ter. Davi tinha tudo. Davi tinha o melhor exército. Davi tinha Israel como uma superpotência militar. Conquistou tudo o que queria. Tudo. Mas Davi, ele sabe que bem-aventurado não é quem tem tudo de material, quem tem ouro, quem tem prata, quem tem riqueza, quem tem mulheres. Esses não são felizes, pensam que são. E eu fico pensando, na aplicação prática desses 2 versículos para os nossos dias.
Tudo que nós vemos ser pregado nos nossos dias é que deixe de sofrer, pare de não sei o quê. Tudo que nós vemos nos nossos dias é seja próspero, Deus vai te dar a felicidade. Tudo que nós vemos é isso. E esse texto está falando o contrário. Esse texto, inclusive, é escrito por um homem que não tinha necessidade de nada. Absolutamente nada. E esse homem está falando, olha, tudo o que eu tenho não me trouxe felicidade. Eu tinha todas as mulheres. Inclusive, é essa repreensão lá de Natã com ele. Eu tinha todas. E eu fui lá e meus olhos cobiçaram mais uma. Que eu não poderia ter, não poderia tocar, não poderia. E eu achei que aquilo ia me dar felicidade, porque olha o que eu fiz. Olha tudo que eu fiz para ter essa mulher. Eu matei o marido dela, eu chamei ela para morar no meu palácio e eu achei que estava tudo certo. Eu tinha resolvido todos os problemas quando eu matei o marido dela e resolvi chamar ela. Acabou o problema, agora ela vai ter uma gestação aqui dentro do meu palácio, e quem é que vai saber de alguma coisa? Porém, esse crime de Davi foi espalhado aos 4 ventos, e todo mundo, quando alguém cita Davi, segundo o coração de Deus, fala assim, mas ele adulterou. Isso ficou para a história, ficou gravado. Esse homem que tinha tudo, ele achou que para ser feliz mais um pouco, ele poderia levantar um pouco mais a sua arrogância e pecar um pouco mais. É isso que o mundo acha que é felicidade. Pecar um pouco mais. É isso que esse texto está me mostrando. É exatamente isso. E aí, Natã repreende ele e fala, olha, o pecado que você fez em oculto, tudo que você fez em oculto, o Senhor fará contigo diferente, e ficará à vista de todo o Israel. E isso aconteceu com ele. E pior do que isso, a espada jamais se apartará da sua casa. Não é feliz quem peca. Trocando em miúdos, o homem natural, ele não é feliz. Porque ele sabe que ele é aquela flecha que deveria acertar um alvo, e ele passou direto desse alvo, foi embora, já não tem mais propósito. Ele errou esse alvo, e depois que a flecha ultrapassa o alvo, qual o propósito dessa flecha? Ela pode fazer muitas coisas. Pegar em alvo errado, é o que mais acontece. Machucar alguém, é o que mais nós fazemos. Essa flecha faz diversas coisas depois que ela passa do alvo que era para ela ter acertado. Esses somos nós, errantes. Pecadores errantes. É isso que a Bíblia diz que nós somos. A felicidade daquela flecha era acertar um alvo. Não acertou. Passou do alvo. O que é agora essa flecha? Senão uma flecha errante. Esses somos nós. É isso que Davi está falando aqui no primeiro e no segundo versículo. Nós pecamos e precisamos de alguém que nos resgate. Nós pecamos e somos infelizes com os nossos pecados. E aí ele fala, e isso me ensinou muita coisa. Ele continua dizendo, isso me ensinou muita coisa. E eu preciso falar isso para vocês. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E a intenção de Davi, como eu acabei de falar, era exatamente isso, esconder os seus pecados. Depois de tudo que ele fez, a intenção de alguém que mata
o marido traído e traz a mulher que estava grávida para dentro do seu convívio de um palácio que é cheio de mulher, e às vistas do povo todo é difícil, o que está acontecendo dentro do poder? Não tinha internet, não tinha nada disso, então era muito difícil de alguém saber o que estava acontecendo. Então, assim, era muito fácil ele calar o que ele fez. Mas ele descobre uma coisa, e por isso esse salmo é didático, que enquanto ele cala os seus pecados, os ossos dele, ele vai se envelhecendo, e não é um reumatismo, não é nada disso. Não é igual o meu joelho, que está todo ruim aqui. Não, né, Xande? Xande sabe o que é esse negócio de joelho. Joelho é um negócio muito legal, principalmente assim, igual o nosso. O meu joelho, eu não sei se o do Xande é assim, mas de manhã ele está magrinho. De noite ele está igual uma melancia, assim, igual um melão. Então é um negócio doido. Eu nunca sei quando ele está magro e quando ele está gordo. Eu sei que ele está doendo. Mas é uma dor que Davi está falando, uma dor do íntimo, uma dor de dentro, uma dor da alma, porque ele não confessava o seu pecado. Ele queria era esconder. Quanto mais, e você vai vendo, quanto mais ele tenta esconder, mais loucura ele vai cometendo. Quanto mais nesse momento ele tenta calar o seu pecado, mais ele encontra motivos na frente dele, desse pecado, voltar a machucá-lo. Mais ainda. Quando você desobedece o Senhor, e é o que nós fazemos a maioria das vezes, a palavra diz que o nosso pecado, ele nos acha. Isso foi afirmado ao povo de Israel, lá em Números. Números 23, se eu não me engano. 30 e... Ou é 23, 32, ou é 32, 23. Mas fala isso. Que o pecado, o nosso pecado, ele nos encontra, ele nos acha. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor, e é isso que Davi está fazendo. O pecado dele está achando ele o tempo todo. E a gente, como Davi, a gente sabe que isso é uma verdade. Quando a gente erra o alvo, quando a gente transgride, a gente sabe que não adianta correr para nenhum lugar, não adianta nós mesmos realizarmos, e essa é a ideia que está no comentário do Calvino, desse texto, não adianta nós mesmos realizarmos oblações infrutíferas, ou seja, sacrifícios infrutíferos. Não adianta nós mesmos fazermos isso, acharmos que se eu der então uma esmola a um pobre, isso vai melhorar para o meu lado. Se eu fizer alguma penitência, vai melhorar para o meu lado. Se eu subir a escadaria da penha de joelho, vai melhorar para o meu lado. Eu vou conseguir alguma coisa. Não, o seu pecado está lá, você tem que tratar ele com Deus. Porque você pecou contra o céu, você pecou contra Deus e contra Deus somente. E ele declara para nós que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está lá em 1 João, capítulo 1. E interessante que fiel e justo ali é uma expressão só. Ele é fiel e justo. Eu não sei como no português eu juntaria fiel e justo numa só expressão, mas no grego é. Para nos perdoar os pecados e nos purificar. Novamente, olha como um texto se parece com o outro. Olha o Novo Testamento se valendo do Antigo Testamento. Nos purificar de toda injustiça. Davi aprendeu isso. Que não adianta, não tem subterfúgios, não tem eu dar um jeitinho para aliviar
a dor de ter pecado contra o Senhor. Essa dor vai ser intensa contra mim mesmo. Interessante entender isso. Interessante que Davi, ele entende isso e fala assim: eu preciso confessar. E você olha e fala, os gemidos dele estavam lá todo dia, porque não dá para você fugir da sua própria consciência, você não corre dos seus pensamentos, você não consegue fazer o que Deus faz, porque Deus é poderoso para lançar no mar de esquecimento todos os teus pecados. Olha só, não é uma amnésia que Deus tem, é o poder do sangue do Filho dele, que faz com que os seus pecados, a dívida que pesava contra você, o escrito de dívida que pesava contra você, ele seja apagado, encravado na cruz. Veja isso. Mas, quando a gente não tem essa noção, a gente acha que nós somos também dessa forma. Conseguimos de alguma forma esquecer nossos pecados. E eu queria falar uma coisa para você, isso não é questão de coaching nem de psicologia. Olhe bem, olhe bem. Não faça esse exercício por fazer, mas pense na sua vida pregressa e veja se você esqueceu qualquer coisa que você passou nela. Pensa bem, pensa direitinho. Quero dizer que o nosso pecado nos encontra e ele continua nos encontrando até o final dos nossos dias. Ele continua nos perturbando até o final dos nossos dias. Exatamente por isso que precisamos, todos os dias, olhar para um salmo como esse e falar assim: somos justificados, o escrito de dívida que pesava contra mim. Inclusive aqui, nesse ponto da minha vida, ele foi pago. Irmãos, nós somos pecadores, continuamos pecadores, mas nós temos a alegria, a bem-aventurança de sermos salvos pela graça de Deus. Essa é a diferença. Os pecados nossos, nós não esquecemos. Eles nos encontram, eles nos fazem gemer de arrependimento, de dor. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Era isso que Davi sentia, e com certeza, meus queridos, é isso que nós sentimos. Isso aqui não é porque está escrito no Antigo Testamento, não é nada disso, não é legalismo, não é rigor da lei. Davi está abrindo o coração dele como homem, como eu e como você somos. Ele está abrindo, ele está simplesmente falando: olha só o que eu aprendi aqui nesse trecho, eu estou falando para vocês. A mão do Senhor, ela pesava sobre mim. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, a gente tem dado espaço, por isso que eu falei sobre o legalismo, a gente tem dado espaço, meus queridos, meus irmãos, a gente tem dado muito espaço para situações nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas igrejas. Nós temos dado muito ouvido ao mundo. Existem igrejas, e eu conheço várias delas, que já não se fala mais em pecado e sobre o peso da mão de Deus. E nós olhamos para esse texto e nós precisamos entender
que existe o peso da mão de Deus. Você sabe por quê? Porque Hebreus, Novo Testamento, me garante, ele me garante que o Senhor é o mesmo Deus, ele é imutável. E eu quero dizer para você que ainda hoje, pode ter certeza, que ele repreende a todos quanto ele ama. A mão dele continua pesando. Às vezes, e na maioria das vezes, assim como Davi estava, é nós que no endurecimento do nosso coração, nós não conseguimos entender que a mão de Deus está pesando contra nós. Nós não conseguimos entender isso. E aí até aquele amigo ímpio chega para você e fala assim, tu está carregado, hein? E a gente não consegue entender, a gente não consegue se ligar. O peso da mão de Deus, Deus está me avisando de alguma forma, confessa o teu pecado, você é pecador. Porque esse texto, na verdade, ele não está sendo escrito, ele não está sendo feito, ele não foi feito para falar com pessoas iníquas. Não, esse texto não foi feito para falar com ímpios, aqueles que não servem ao Senhor. Ele foi feito para falar com as pessoas felizes, as mais felizes dessa terra, aqueles que foram justificados por Deus. E esse texto, depois de dizer que você foi justificado, no primeiro e no segundo versículo, ele diz, a mão do Senhor pesa sobre você. E parece estranho, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se o Senhor não te repreender, significa que Ele não te ama. Porque Ele repreende a todos quanto Ele ama. Se a mão do Senhor não pesar contra você, no momento em que você está pecando, endurecido, significa que Ele não te ama e que você não está sendo contado com os bem-aventurados. Meus filhos, às vezes, eles me perguntam assim, pai, o senhor tem medo de alguma coisa? Eu falo, eu sou medroso, eu tenho medo de muitas coisas. Mas o maior medo que eu tenho é realmente do peso da mão de Deus. Porque eu sei que quando ela vem, é porque eu estou em falta. Esse é o meu medo, o maior medo de todos, é o peso da mão de Deus. Eu não tenho medo maior na minha vida do que esse. Mas eu sei que essa é mais uma demonstração de Deus, do seu amor, para com aqueles que Ele justificou. E Davi fala que o peso da mão dele era algo que mexia com ele de forma que o vigor dele se tornava em sequidão de estio. Nos dias de hoje nós temos uma palavra que define bem isso aqui. Uma pessoa nesse estado que o versículo 4 está dizendo aqui, na parte B, é uma pessoa que está deprimida. Davi se vestiu de pano de saco, orando ao Senhor para que o filho que ele tinha gerado em meio a este pecado todo, estava decretado que essa criança iria morrer. Por quê? Porque esse era uma das nuances do peso da mão de Deus contra esse pecado de Davi. Então isso era certo, a criança ia morrer, e Davi estava lá, não comia, não bebia, se vestiu de pano de saco. Hoje, se nós formos ver, quando o teu pecado não confessado, ele está gritando com você, salvo, justificado, que você precisa voltar, tomar uma posição, e você precisa confessar ao Senhor, o que acontece nos dias de hoje, que a psicologia nos diz, é depressão. Uma das maiores causas de depressão é todo o erro que a gente comete diante de Deus. Não é só isso, existem outros fatores químicos, mas uma grande parte
sejam fatores químicos e outras coisas mais, o importante é dizer para você que o pecado é o que até hoje continua gerando a morte e todas as doenças. Teologicamente, o pecado é a razão da morte. O salário do pecado é a morte. Então, não tem para onde eu e você corrermos. Olha a situação de tristeza profunda. A tristeza profunda é tipo uma depressão, que seja, que Davi está diante daquela situação, pedindo a Deus para que Deus não mate o menino. No caso do pecado dele com Batseba. E nós, às vezes, nos encontramos na mesma situação. Nem toda, eu não quero dizer para você que nem toda depressão, ela é por causa de pecado não confessado. Mas você pode ter certeza que é porque nós somos pecadores que ficamos deprimidos. Porque nós nunca conseguimos acertar com perfeição o que nós deveríamos acertar com perfeição. Porque nós não somos perfeitos. E isso começa a corroer a nossa alma, devagar, devagar. E isso desequilibra quimicamente o nosso cérebro, e tal, e tal, e tal. E é por causa do pecado que Paulo afirma que há entre vós muitos doentes. Então não tem como eu fugir do que a palavra de Deus diz. E também não tem como eu justificar de outra forma que o nosso pecado, ele faz isso aqui, torna o nosso vigor em sequidão de estio. Estio é aquela época onde não chove. Esse é o estio. Para quem viveu ou teve contato com sítio, com agropecuária, todo mundo sabe que o estio, pelo menos nessa parte aqui do nosso trópico, aqui no Brasil, o estio aqui é normalmente nos meses de inverno, não chove, fica frio e seco. Aqui, nossa época de estio é essa. E se eu me lembro bem, eu morei em sítio muito tempo, a gente começa a ver o pasto do gado seco, vai ficando marrom, vai secando tudo, não chove e por mais que esteja frio, o frio vai queimando e não tem o sol e a chuva para tratar aquela situação e o estio vai tomando conta do sítio, a paisagem vai mudando, vai morrendo, as árvores começam a secar as pontas, enrolar as pontas das folhas, e você olha e vê que ela está precisando de água, não tem água. Davi está falando assim, a minha seiva, o meu vigor, a minha seiva, ela começou a evaporar. Mas eu vou continuar ensinando para vocês, porque isso era a mão do Senhor contra mim. Porque isso significa que o meu Deus me ama. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha, eu estou tirando um fardo de cima de mim. Davi está falando. E eu quero que vocês entendam isso, para que vocês não continuem dessa forma. Confesse a Deus o seu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu falei para Deus tudo o que eu fiz. Um dos maiores problemas dos nossos dias é nós não darmos nome ao pecado, nós não darmos endereço ao pecado, nós dizermos que o pecado não tem CPF, não tem RG, que esse pecado não teve hora, não teve lugar. O que mais está acontecendo nos nossos dias é nós mudarmos o nome, chamarmos o pecado de qualquer coisa, para não darmos nome a ele, para não precisarmos confessá-lo. E Davi está falando, eu confessei o meu pecado.
Meu pecado teve nome, teve objetivo, teve lugar. Eu pequei, meu. E o que mais nós vemos hoje em dia é as pessoas dizendo assim: não, você tem que arrumar um modo de conviver com isso. Conviva com esse desvio de caráter. Você tem como você ser você e conviver com o teu desviozinho de caráter? Como não? Pode, claro que pode. Meu irmão, aí começa-se a dar uns nomes esquisitos, né? O cara é um pecador, um compulsivo, igual Davi, aqui no caso de Davi. Isso se refletiu para o seu filho Salomão. O cara está aqui, um obcecado sexual, e aí alguém diz assim: não, isso é só um viciozinho que ele tem, né? Em pornografia, gente, o nome é até bonito, vício em pornografia. Começa-se a mudar nome, a tentar amenizar o que o Senhor diz assim: eu não vou amenizar. Começa a tentar atirar o peso do que o Senhor diz assim: é pesado, e eu vou mostrar o quão pesado é o teu pecado. Começa a se dar outros nomes. Um desviozinho de caráter, né? Desvio de conduta. Não, tadinho, tem um probleminha. Pecado é pecado. E ele é meu. Ele tem dono. Pecado não se faz sozinho. Eu o cometo. Nós o cometemos. E nós precisamos confessar isso diante de Deus e não ocultar mais. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tudo que eu transgredi, tudo que eu fiz de errado, toda a minha rebelião, todas as transgressões, e tu perdoaste a iniquidade. Aí ele não só perdoou o pecado, mas perdoou cada parte que Davi engendrou para chegar na conclusão daquele pecado. Cada partezinha que Davi engendrou formava o todo da iniquidade, do pecado de Davi. E aí, o versículo é bem claro nesse final dele, que tu perdoaste. Davi poderia falar o meu pecado, mas ele fala a iniquidade do meu pecado. Como eu disse, lembrando da ideia lá de cima, que a iniquidade é perdoada. E aí ele fala de iniquidade, pecado e o dolo. No 1 e no 2. E para dizer que era essa rebelião toda, tudo isso que ele fez contra o Senhor, no momento em que ele planejou cada parte do seu pecado, ele diz: olha, quando eu confessei tudo, me abri, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele deu nome. Sabe, eu acredito que hoje, se você pegar a tua televisão e passar ela de canal em canal, que se chama ou se diz evangélico, eu tenho certeza que você não vai ouvir uma mensagem como essa. Tenho certeza disso. Em poucos lugares, você vai ouvir uma mensagem falando assim: você precisa confessar o teu pecado, dar nome aos bois, se arrepender, porque o Senhor te ama. E o amor dele não está na sua Ferrari, está no peso da correção dele. Eu acho difícil você abrir um canal de televisão, na internet, e ouvir alguém falando isso para você. Sabe por quê? Porque é duro. É duro a gente ouvir isso. É duro a gente ouvir que isso não é simplesmente
o Antigo Testamento e seus legalismos. É duro a gente ouvir que isso é evangelho. Que se houve uma justificação, houve a justificação porque nós somos pecadores. Do início ao fim, pecadores. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha o que Davi está falando. Dessa forma, quando você confessa o teu pecado, e o Senhor perdoa a tua iniquidade, quando você é piedoso, você anda em piedade, quando você está sempre em oração, quando você... Isso não é legalismo, isso é o que nós como cristãos devemos fazer, confessar o nosso pecado, nos aproximarmos de Deus em santificação, é isso que Davi está falando aqui. Quando isso acontece, todo homem piedoso te fará súplicas, orará-te, em tempo de poder encontrar-te. Peraí, você está falando que ele está escrevendo esse salmo para a congregação de Israel, você está falando que ele está escrevendo esse salmo para os bem-aventurados, então já são aqueles crentes. Tá, então por que ele está falando em tempo de poder encontrar-te? Às vezes as pessoas tanto usam esse versículo 6 do Salmo 32, quanto usa Isaías 55, 6, que fala basicamente a mesma coisa. E aí eu vou ler para você. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A ideia é basicamente a mesma, em tempo de poder encontrar-te. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, isso aqui não é um homem suplicando a Deus e sendo salvo. Não, aqui ele já está salvo da ira de Deus. Então, ele está falando de qual tempo? Ele está falando de qual tempo? Salvar, encontrar o Senhor, encontrar alguma salvação no Senhor. Em qual tempo? Aí eu me lembro de novo, para ilustrar isso da melhor forma possível, da história de José. Se você vai em Gênesis ali, é Gênesis 30 e alguma coisa ali, deixa eu ver aqui. Eu sei o seguinte, você chega ali e parece que a história de José está correndo muito bem. Gênesis 37, aí está contando a história de José, aí Gênesis 38 conta a história de Judá e Tamar, aí depois Gênesis 39 conta a história de José na casa de Potifar. Parece que Moisés, ele está contando a história de José, aí de repente no meio ele conta a história de Judá. É um negócio muito, que parece que quebra a sequência da história, até porque parece que não tem nada a ver a questão de Judá e Tamar dentro da história de José. Mas o que está acontecendo aqui? José está na casa de Potifar. José é piedoso, tudo que José põe a mão prospera, e o seu senhor está muito feliz com José. José mostra que José, ele se encontra, ele está ali alinhado com Deus o tempo todo, mesmo sendo escravo na casa de Potifar, e tudo está indo muito bem para Potifar. Porque é um homem piedoso, temente a Deus, que está na casa daquele egípcio, e o Senhor está fazendo tudo prosperar pelas mãos de José. Tem abençoado. Então, quando a tentação chega a José,
quando a tentação chega a José, o Senhor dá o escape. José encontra a tempo o livramento de Deus. O piedoso encontra a tempo o livramento de Deus. Antes que ele adulterasse, por ele estar fielmente temendo a Deus, se santificando, e prova disso é que as coisas prosperavam na mão dele. O texto diz isso o tempo todo, chama a atenção disso o tempo todo. Em tempo, Deus dá o escape. Por que Deus dá o escape? Porque José fala, pecaria eu? Olha só, o adultério está na frente dele, ele fala, pecaria eu contra você? Não. Pecaria eu contra Deus? Faria eu tal coisa contra o meu Deus? Quem deu esse tempo para ele poder encontrar salvação naquele momento. Diferente de Judá. Aí você começa a entender por que Judá está implantado ali no meio da história de José. E aí Judá, chega um tempo que diz a Tamar o seguinte, você está certa e eu estou errado. Eu pequei contra você, não te dei o que tinha que te dar, não te dei meu filho. E aí você começa a entender. José foi procurado por uma mulher para que ele se deitasse com ela, adulterasse, e o Senhor em tempo deu livramento àquele piedoso. Judá desceu a cidade atrás de uma prostituta. Os dois filhos do mesmo pai, irmãos, e a atitude dos dois, mostrando que ao piedoso há um tempo de escape, há um tempo de misericórdia do Senhor e de salvação dele. Ele me cercas por detrás e por diante. Então isso aqui, assim como Isaías, não está falando para você que é um tempo de você aceitar a Jesus, ou que quem te aceita na verdade é Jesus, né? O perdido somos nós, não ele. E é isso que está falando aqui. O piedoso te fará súplicas, o piedoso estará se santificando, e quando vier a tribulação, em tempo, o Senhor o socorrerá, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, olha como é que continua o versículo. Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Quando vier o juízo, essas muitas águas aqui, quem não se lembra do dilúvio? O que foi o dilúvio? Juízo de Deus. Então, olha como Davi, ele encaixa uma ideia na outra. O Senhor em tempo te salvará. O piedoso Noé, ele teve tempo para ser salvo em uma arca, que ele mesmo construiu, dado pelo Senhor, e a história é essa. O piedoso Noé teve tempo. O piedoso José teve tempo. Aquele que tem a sua vida no altar e se santifica, vai ter tempo. Por quê? Porque quando vier o juízo, quando vier um dilúvio, não vai te atingir. As misericórdias do Senhor te livrarão, e você não sofrerá juízo por aquele pecado que você poderia vir a cometer, porque o Senhor te livrou. Então, você está perto de Deus, não é invenção de alguém que é beato, não. Você está perto de Deus, é um conselho de um Davi, é um conselho de um Antônio Carlos, é um conselho dessa igreja para a tua vida. Esteja perto de Deus, porque é o que recomenda a palavra de Deus. Esteja perto de Deus, se santificando, porque é o melhor para mim e para você. O Senhor no tempo certo te dará escape de todos os males que possam vir te alcançar. E se por acaso, se porventura vier juízo,
em relação a isso, veio juízo contra José, mas ele era inocente, e o Senhor o livrou. Embora pareça que por causa daquele pecado que ele não cometeu, ele foi injustiçado, Deus se mostra a José fazendo o quê? Com que ele seja depois governador, tem uma posição ainda superior. Olha para Davi, o Senhor está restaurando a majestade de Davi, do homem, do rei Davi, porque ele confessou. Imagina se em tempo ele não tivesse cometido. Mas Davi precisava escrever isso e nos ensinar exatamente isso. Não é beatice, é santificação que eu e você precisamos ter, porque o Novo Testamento, o livro de Hebreus, continua dizendo, sabe o quê? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não é loucura minha. Não é vazio o que Davi está escrevendo, nem o que eu estou falando aqui para você. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você será salvo do juízo. Porque em tempo você encontrou escape. Porque foi o próprio Deus que em tempo te deu esse escape. Tu és o meu esconderijo, e continua a mesma ideia. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. É o Senhor quem preserva da tribulação. É o Senhor quem dá alegres cantos de livramento. E aí agora, Davi fecha essa ideia do versículo 6, falando isso. Tu és o meu esconderijo, ou seja, tu és o meu refúgio. Tu és aquele que me esconde, aquele que me guarda, aquele que é poderoso para me guardar até de mim mesmo. Quando eu estou perto de ti, Senhor, tu és a minha salvação, minha rocha, meu rochedo. Quantas vezes você não ouviu em outros salmos Davi falando exatamente isso? O meu Deus em quem me refugio, tu és a minha cidadela. A ideia aqui é essa. Tu és a minha cidade forte, onde lá dentro eu não temo, eu tenho tranquilidade, porque eu sei que lá eu não serei atingido por mal algum. Então o Senhor diz a Davi, nas traduções mais antigas, inclusive na King James, começa o versículo 8 dizendo assim, disse o Senhor. E aqui o 8 é exatamente isso. O Senhor dizendo a Davi, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Olha o que o Senhor está falando para Davi, agora, a partir de agora. Eu vou te instruir, você se confessou, você viu que salvação a tempo de você cometer um deslize, um pecado, sou eu que dou, eu é que te livro disso. A partir do momento que você viu isso tudo, e você está consciente disso, eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu sou o teu Deus. É isso que o Senhor está falando. Por isso que Ele fala que o homem piedoso terá o Senhor. O homem que busca essa santificação em Deus, ele terá o Senhor instruindo ele, porque ele estará diante dessa palavra, a palavra que é poderosa para instruir, a palavra que é poderosa para nos fazer, para nos doutrinar, para nos fazer ver as nossas mazelas, ver quem nós somos e ver quem Deus é. Essa palavra que é poderosa, mais cortante do que a espada de 2 gumes.
que consegue dividir juntas e medulas, discernir o coração do homem. É diante dessa palavra que nós seremos instruídos. E ele promete isso, ele diz isso a Davi: eu vou te instruir no caminho que você deve seguir. A minha palavra está aí diante de você. Nós estamos aqui iluminados por essa palavra, que graças a Deus não tem se calado nessa igreja. Graças a Deus o Senhor tem sido misericordioso com o teu povo aqui. E Ele está falando: eu estou te instruindo, eu estou te ensinando. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Você está diante da minha face, você está diante das minhas vistas, está diante da minha face. Sobre as minhas vistas te darei conselho. É o Senhor falando contigo através da palavra dEle. E quando eu te der conselho, não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Presta atenção. Por que ele usa essa figura de linguagem? Em Jeremias 8, a gente vai ter uma linguagem parecida com essa. Em Jeremias 8, a gente vai ter uma linguagem. Jeremias 5 também, ele fala sobre isso. Coisas inanimadas sendo mais obedientes até do que o homem, do que o pecador. Você imagina você dando um conselho para o cavalo, né? Ele vai te ouvir, você aconselhando ele? Monta num cavalo, e novamente, né? Quem viveu em sítio, eu tive essa oportunidade, tive essa experiência de viver num sítio durante um tempo da minha vida, eu sei o que é isso. Imagina você está em cima de um cavalo que não está selado, o cavalo não está com arreio, não está paramentado, não está com nada. Aí você sobe no cavalo, primeiro, né, já é um negócio muito doido. E quem já foi criança arteira em sítio sabe que às vezes a gente faz isso. E sabe que o paradeiro desse que vai montar num cavalo dessa forma é indefinido. Né? Quando eu era mais novo assim, eu sou jovem há mais tempo, como diz o pastor. Quando eu era mais novo, eu não vou falar 30 anos atrás não, porque aí é brincadeira. Mas, por aí assim, até mais que 30 anos atrás, eu já tive essa experiência de achar que tem peito de aço, cabeça de aço, essas coisas. E montar num cavalo simplesmente sem nada. Irmão, não adianta você falar para ele: vai para a direita, cavalinho. Ele não vai. Não adianta você virar para ele e falar assim: para, cavalinho. Ele não para. Eu vou puxar a crina dele. Não adianta. Aquele bicho diante de você, aquilo não sente dor. Tenta morder um cavalo. Faz qualquer coisa. O ímpeto dele vai levar ele aonde ele quer. Eu sei disso. Você vai parar onde ele quer. E se ele não cismar de derrubar, afinal de contas, você não tem ponto de ancoragem nenhum. Outra coisa, quando ele quer te machucar, ele te machuca. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. O único jeito dele entender o que você quer é se você colocar um freio na boca dele. É se você colocar uma rédea nele. É o único jeito dele entender o que você quer. Você sabe por quê, gente? Porque é meio sofrido para um cavalo. Existem dois tipos de freio. O freio do cavalo que já foi amansado e o freio do cavalo que nem tão manso é, onde o pessoal da roça chama de ruim de boca, que é o cavalo que não obedece. O cavalo bom de boca, ele ao leve toque, ele te obedece. Para, vai para um lado, vai para o outro. O cavalo que não é bom de boca, sensível assim, dando uma aula aqui de equitação, ele usa um freio que machuca ele. Eles chamam de bridão. É um freio que é uma argola assim no meio e um ferro assim esticado assim, e aquilo passa no meio da falha do dente dele
e machuca, aperta mesmo a boca do cavalo, aperta, para ele saber que ele tem que parar, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, você tem que usar de severidade com um cavalo impetuoso. Severidade, para que ele entenda o que você quer. Não adianta dar conselho. O cavalo faz o que ele quer. A mula é pior ainda. A mula, se empacar, não tem quem faça andar. E no caso de empacar a mula, é ao contrário da situação lá de Balaão, né? Lá a mula estava vendo o anjo do Senhor, né? Esquece aquilo lá. O bicho teimoso é mula. Você mata ela, ela não sai do lugar quando ela cisma. Normalmente, também tem métodos de severidade para poder fazer ela se arrancar. Tem uns espetos assim de ferro na ponta, assim, tipo uma lança que vai açoitando ali, ferindo. E o bicho anda. É por isso que eu acho que assim, a Sociedade Protetora dos Animais fica meio chateada com algumas pessoas que usam cavalos aí indiscriminadamente, né, carroceiros e coisa e tal. Não estou falando contra eles, mas eu sei que é assim. Disciplinar um cavalo ou uma mula teimosa é muito difícil. Agora, fechando parênteses, terminando minha experiência da juventude aqui, essa aula de cavalo e mula, quero dizer para você, o Senhor está falando o seguinte, que eu não preciso açoitar vocês, eu não quero açoitar vocês, escuta o meu conselho, vocês não precisam ser igual cavalo, igual mula, que precisa ser dominado dessa forma, com uma rédea, com um freio que machuca a sua boca. Você não precisa disso, simplesmente me ouve aqui. Olha o que eu tenho para te dizer. Escuta meu conselho, e você não vai precisar ser ferido, não vai precisar que esse peso da minha mão te abafe, seque os teus ossos, faça evaporar o seu vigor, não vai precisar. Me escuta, me obedece sem precisar que eu te açoite. Eu não quero nenhum outro tipo de sacrifício, vocês me entendem? Eu quero um coração compungido que me ouve. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Eu não quero a circuncisão do prepúcio, eu quero a circuncisão do coração. Me escuta, povo. É isso que o Senhor está falando. Escuta o que eu tenho para dizer. Por quê? Porque agora sim o ímpio, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, não só aqui e no porvir, aqui e no juízo, o ímpio terá que curtir muito sofrimento, porque ele não é justificado, ele vai pagar por seus próprios pecados, e os seus méritos não adianta nada diante de Deus, ele não tem nada para oferecer, a não ser a sua impiedade. Muito sofrimento ele terá que curtir. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia o assistirá. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você imagina que o Senhor te manda essa assistência, a misericórdia dEle. É essa assistência que o Senhor tem para mim e para você, para aquele a quem Ele escolheu. É essa assistência que Ele tem para nós, para a sua igreja, a misericórdia dEle, que nos faz estar vivos aqui, prestando culto a Ele. Ele é misericordioso. Lá no Salmo 51 fala das multidões de misericórdia dele. Nós lemos aqui essa noite. Multidões de misericórdia. O Senhor é misericordioso com o seu povo.
E é essa misericórdia que assiste, está ali como um assistente para preservar a mim e a você. O Senhor é misericordioso. A misericórdia do Senhor é que fez com que Cristo fosse à cruz, para não imputar sobre nós o nosso pecado, porque o pecado do ímpio está imputado sobre ele vai ter que pagar, todos nós teremos que pagar. Porém, o nosso pecado, confiado nas misericórdias do Senhor, já foi pago por Cristo. E aí, ele fecha esse salmo, dizendo para que nós nos alegremos no Senhor. Ele fala que você é feliz no início, versículos 1 e 2, e fecha dizendo para que você se alegre. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Aqueles que podem ser chamados de justos, porque o Senhor imputou sobre ele a justiça dele. Se alegre no Senhor. Exultai vós todos que sois retos de coração. Eu sei e você sabe que o nosso coração não é reto. E que nós não somos justos se não for pelos méritos de Cristo. Nós sabemos disso. Mas temos motivos de sobra para nos alegrar no Senhor. Porque, pelo sacrifício dele, aos olhos de Deus, por graça e misericórdia, ele nos fez justos e retos. Que nós possamos exultar de alegria, que nós possamos ter alegria em grande medida, porque o Senhor fez grandes coisas por nós, e a maior delas, nos salvou mediante a expiação de Cristo, mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores. Se alegre com isso. Se alegre porque o teu pecado, o meu pecado foi perdoado. Por mais que ele seja engendrado, por mais que ele seja pensado, ele foi perdoado. Nós não temos licença para pecar, mas infelizmente nós pecamos. Mas saiba que ao justo, aquele que o Senhor justificou, esse não tem nenhum peso, nenhum escrito de dívida contra ele. O Senhor abençoe essa palavra, que o Senhor vá além do que eu não consegui me expressar, porque eu sou falho, e que em nome de Jesus nós possamos aprender com esse salmo didático, que nós possamos aprender, que nós possamos colocar ele na nossa vida, trazer ele para nós, e sermos expressão da palavra de Deus todo dia, que nós possamos ser santificados por essa palavra, que nós possamos nos apegar em oração e confessarmos os nossos pecados a Deus. Amém.